Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob o contexto da análise real. Dando prosseguimento, então nós temos aqui derivada de ordem 2 aplicada sobre y em relação a x. Essa derivada de ordem 2 em relação à variável x, isso é igual a menos 1 derivada de y em relação a x, aqui menos 1 multiplicado por x elevado a menos 2 exponencial de menos x. Aqui nós temos derivada de menos x em relação a x é menos 1, então aqui menos 1 logaritmo de número de Euler cuja base é o número de Euler, ou então logaritmo cuja base é o número de Euler aplicado sobre o número de Euler, esse resultado é igual a 1. Aqui 1 dividido por x exponencial de menos x. Muito bem. Então nós temos derivada de ordem 2 em relação a x aplicado sobre y, isso é menos 1 derivada de y em relação a x, aqui menos 1 dividido por x elevado a 2 exponencial de menos x, e aqui nós temos menos 1 dividido por x exponencial de menos x. Vamos então usufruir da derivada de y em relação a x. Então aqui a derivada de ordem 2 aplicada em relação a x, aplicada sobre y de x, é igual a menos 1 multiplicado por menos 1 exponencial de menos x logaritmo natural de x, menos 1 dividido por x exponencial de menos x, ou seja, esses dois termos multiplicado por menos 1, aqui menos 1 dividido por x elevado a 2 exponencial de menos x, e menos 1 dividido por x exponencial de menos x. Então, derivada de ordem 2 em relação a x aplicado sobre y de x é igual a menos 1 multiplicado por menos 1 é mais 1, então nós temos exponencial de menos x multiplicado por logaritmo natural de x. Agora nós temos menos 2 dividido por x, somando esse termo com esse termo, exponencial de menos x, e aqui menos 1 dividido por x elevado a 2 exponencial de menos x, o que permite escrever, esse pode ser o resultado. De todo modo, nós podemos reorganizar isso de outra maneira, considerando que a derivada de y em relação a x, nós calculamos é menos y mais exponencial de menos x dividido por x, e a derivada de ordem 2 aplicada sobre y é igual esse resultado é y, menos 2 dividido por x exponencial de menos x, menos 1 dividido por x elevado a 2 exponencial de menos x. Podemos escrever dessa forma. Vamos apagar aqui, disponibilizar espaço. São maneiras, aqui uma forma de escrever em termos de y,
E outra maneira de escrever é detalhando exponencial de menos x logaritmo natural de x. Essa primeira derivada é menos exponencial de menos x logaritmo natural de x mais exponencial de menos x dividido por x. E isso pode ser escrito como, se pusermos em evidência, ou quando pusermos em evidência, se puséssemos em evidência, ou mantendo, pondo em evidência exponencial de menos x, aqui nós temos 1 dividido por x menos logaritmo natural de x. Também é uma maneira de escrever esse resultado. Quanto à derivada de ordem 2, calculada em relação a x e aplicada sobre y, isso é igual a y, ou seja, exponencial de menos x logaritmo natural de x menos 2 dividido por x exponencial de menos x menos 1 dividido por x elevado a 2 exponencial de menos x. E isso ainda pode ser reescrito como exponencial de menos x, aqui logaritmo natural de x menos 2 dividido por x menos 1 dividido por x elevado a 2. Também é uma maneira de escrever. Então, encerramos a aula nesse ponto. Agradecemos a todos vós que prestigiaram o nosso modesto canal. Em breve estaremos resolvendo outros exercícios provenientes da nossa lista de problemas propostos relativas ao a nossa playlist denominada Cálculo Diferencial e Integral sob contexto da análise real. Muito obrigado a todos.